Eu cumprimento aos presentes e aos nossos irmãos que nos assistem pela internet com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, quero lembrá-los que este é o nosso quarto estudo sobre a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo e que nós estamos cientes de que hoje é comemorado um dia especial. Contudo, nós não seguimos a agenda do mundo. Nós continuamos seguindo o estudo do Evangelho, porque é o que de fato importa. A Igreja de Cristo, a verdadeira igreja, o verdadeiro povo de Cristo, não se importa com a agenda do mundo, se importa com aquilo que o Evangelho diz, e é em razão disso que nós estamos aqui. Por isso eu quero pedir a você que onde você estiver, os irmãos estão aqui, você que está na sua casa, você que está em algum lugar, pode estar no trânsito, e no lugar em que você estiver, para o que você está fazendo. Recline a sua cabeça, feche os seus olhos, ore conosco. Vamos pedir a Deus sua graça, para que nós possamos falar, meus irmãos, sobre coisas tão profundas, tão maravilhosas, que é o que diz respeito à ressurreição de mortos. Feche seus olhos. Nosso eterno Deus, nosso bondoso Pai, ao Senhor misericordioso e justo, Deus Todo-Poderoso, que criou o céu e a terra. Tu, ó Senhor, que mediste o mar na concha de tuas mãos, o Senhor que estendeu os céus como uma cortina, tu, Senhor, que pesaste os montes em tuas balanças, o Senhor que formou o pó da terra, e que de um homem o Senhor criou toda esta imensidão de homens que existem sobre a terra ainda hoje. A ti, ó Deus, adoramos, pois tu és o único Deus verdadeiro, o único Deus vivo, o único Deus que abençoa, o único Deus que salva, verdadeiro e único Senhor, único digno da adoração e do louvor do teu povo. A ti viemos, ó Deus, adorá-lo. Pai, pois por tua bondade e misericórdia, teu Filho desceu do céu, para que os nossos pecados, as nossas culpas fossem perdoadas, para que recebêssemos, Senhor, de ti a mais preciosa e bendita das bênçãos, que é a bênção do perdão, da salvação, da vida eterna. Meu Deus, das bênçãos que acompanham uma vida pela fé em Jesus Cristo. Senhor, pois sabemos que esta vida não tem fim, que a vida que foi gerada, que começou no ventre da nossa mãe, ela vai existir para sempre. Senhor, e não há como os homens impedirem isso, pois foi a tua vontade nos conceder esta bênção. Ó Senhor, e é exatamente o que nós queremos, Senhor, a vida eterna, vivermos para sempre, junto de ti, meu Deus, pois não há sentido, Senhor, numa vida longe da tua presença. Não há sentido, Senhor, em nada que esteja fora de ti, meu Pai. A tua palavra é a verdade, e sobre ela depositamos nossa esperança. Senhor, sobre aquilo que está escrito nós cremos, porque sabemos, Senhor, que nos concedestes a fé para crer e confiar em tudo que a tua palavra diz. Bendito seja o Senhor que nos proporcionou este culto nesta tarde de domingo. Meu Deus, para que aqui possamos nos aprofundar neste assunto, Senhor, tão importante, tão fundamental, tão real, tão verdadeiro. Meu Deus, que diz respeito à ressurreição do teu Filho. Ajuda-nos por tua graça, Senhor. Que o teu Espírito nos ilumine, nos assista. Senhor Deus, e aclare o nosso entendimento para a compreensão destas coisas e que esta fé genuína na ressurreição do Senhor Jesus seja real no coração de todos nós. Para a glória do teu nome, oramos no nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vamos dar então início ao nosso estudo de hoje. É, como eu disse, o nosso quarto estudo sobre a ressurreição do Senhor Jesus.
E eu quero então convidar a todos que puderem abrirem suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 20. O texto da nossa meditação será dos versos 11 a 18, porém, eu quero começar a ler a partir do verso 1, justamente porque pode alguém assistir este estudo hoje e se ele não entender o que foi dito desde o início, essa pessoa ela não terá o contexto de tudo que foi falado. Por isso eu quero ler desde o início, para depois nós partirmos do verso 11 em diante, que será o foco, o objetivo da nossa meditação de hoje. João capítulo 20, verso 1 diz assim: No primeiro dia da semana, estando ainda escuro, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada e viu que a pedra havia sido removida. Então, correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: Tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram. Então Pedro e o outro discípulo saíram e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro. Abaixando-se, viu os panos de linho deixados ali, mas não entrou. Chegando Simão Pedro, que o seguia, entrou no sepulcro e viu os panos de linho deixados ali. E viu também que o lenço que fora colocado sobre a cabeça de Jesus não estava com os panos, mas dobrado em lugar à parte. Então o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, também entrou, viu e creu. Porque ainda não entendiam a Escritura, segundo a qual era necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos. E então os discípulos voltaram para casa. Verso 11 é o nosso objetivo do nosso estudo, é quando o Senhor Jesus aparece a Maria Madalena. A partir do verso 11 está escrito assim: Maria, porém, ficou em pé chorando diante do sepulcro. E enquanto chorava, baixou-se para olhar para dentro e viu dois anjos vestidos de branco sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E eles lhe perguntaram: Mulher, por que choras? E ela respondeu: Porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. E ao dizer isso, ela se virou para trás e viu Jesus em pé, mas não o reconheceu. E Jesus lhe perguntou: Mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando ela que fosse o jardineiro, respondeu-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste e eu o levarei. Então Jesus lhe disse: Maria. E virando-se, ela disse na língua dos hebreus: Rabone, que significa mestre. E Jesus disse-lhe ainda: Não me segures, pois ainda não voltei para meu Pai. Mas vai a meus irmãos e dize-lhes que estou voltando para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. E Maria foi anunciar aos discípulos: Vi o Senhor. E relatou as coisas que ele lhe dissera. Amém. Meus irmãos, nós começamos o nosso culto orando, cantando. Agora convido você a meditar no texto a qual nós lemos. Não é? Nós precisamos entender que hoje nós vamos falar a respeito da primeira vez que o nosso bendito Senhor aparece vivo, ressurreto, para uma pessoa. Não é? E um detalhe muito importante sobre essa primeira aparição do Senhor Jesus após sua ressurreição foi que isto aconteceu dentro de um jardim. Não é? E não há dúvidas de que tudo aconteceu assim por razões muito importantes para a nossa instrução, para que nós nos lembremos, meus irmãos, que o problema da humanidade começou num jardim. O pecado entrou no mundo num jardim. A morte entrou no mundo num jardim. Meus irmãos, e agora nós temos a vitória sobre o pecado e sobre a morte também acontecendo num jardim. É para que nós percebamos quão perfeita é a obra de Deus. Que tudo o que Deus faz é perfeito, meus irmãos. E que essas coisas estão escritas com o propósito de ajudar a nossa fé.
Mas preste atenção nesse aspecto do que eu vou dizer para você agora. A primeira manifestação do Senhor Jesus ressurreto acontece no jardim e ele se apresenta a uma mulher no jardim. E o nome desta mulher é Maria Madalena. Mas quem era essa mulher? Quem foi Maria Madalena? Por que o Senhor Jesus aparece primeiro a ela? Por que não aos apóstolos primeiro? Por que Jesus aparece ressurreto, vivo, sobre esta mulher? Diante dos olhos desta mulher. Em primeiro lugar, a primeira coisa que nós precisamos saber sobre Maria Madalena é que a Bíblia fala muito pouco sobre ela. Há muito pouca coisa escrita na Bíblia sobre Maria Madalena, senão que ela seguiu o Senhor desde a Galileia, que Maria Madalena estava junto com as mulheres que permaneceram com o Senhor Jesus durante os seus 3 anos e meio de ministério, que quando o Senhor Jesus foi preso e depois crucificado, Maria Madalena foi uma das mulheres que ficaram ao pé da cruz. A Bíblia também nos diz que Maria Madalena acompanhou o sepultamento do Senhor Jesus e que Maria Madalena foi uma das mulheres que foi ao túmulo no domingo de manhã para levar aromas para ungir o corpo do Senhor Jesus. Então veja que a Bíblia nos fala algumas coisas importantes sobre Maria Madalena e de quanto ela amava o Senhor, de quanto ela dedicava a sua vida exclusivamente para servir ao Senhor Jesus. Meus irmãos, mas há um detalhe muito importante sobre as razões pelas quais Maria Madalena agia assim. Por que ela foi uma mulher assim tão dedicada ao Senhor? Por que ela amava tanto o Senhor? Por que ela deixou tudo para trás para seguir a Cristo e viver aos pés do Senhor? Meus irmãos, a Bíblia nos diz por quê. A Bíblia nos mostra a razão. O motivo pela qual Maria Madalena, ela amava tanto o Senhor Jesus, a ponto de fazer todas estas coisas por amor a Ele. Inclusive, esse ponto, esse detalhe sobre a vida de Maria Madalena, nos é mostrado num texto paralelo sobre a ressurreição do Senhor Jesus. Exatamente para que nós notemos isso, para entendermos por que o Senhor Jesus aparece a ela. Por favor, Marcos capítulo 16, verso 9, é um texto paralelo, não é, de João capítulo 20. Marcos 16 também fala da ressurreição do Senhor. Porém, Marcos 16, 9 nos diz o seguinte: depois de ressuscitar cedo, no primeiro dia da semana, Jesus apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual havia expulsado 7 demônios. Veja, aqui nós temos uma informação muito relevante sobre o porquê Maria Madalena era tão dedicada ao Senhor. A Bíblia não nos informa como, onde, nem quando isso aconteceu. Não é? Mas exatamente porque o importante é nós sabermos uma coisa sobre ela. O Senhor Jesus a libertou do poder dos demônios. Meu irmão, e é importante frisar isso. Essas coisas não são fábulas. Isso é realidade. Essa mulher foi liberta do poder dos demônios. Jesus a libertou. Meus irmãos, e é por isso, é por gratidão, por amor ao Senhor Jesus, por amor àquilo que Cristo fez por ela, que essa mulher dedicou a sua vida a servi-lo, e ao estar ao pé da cruz, e acompanhar o sepultamento, e no domingo da manhã da ressurreição, ela estar lá, junto do túmulo. Ela amava o Senhor Jesus. Ela amava o Senhor porque ela reconhecia, ela era grata a Ele por tudo que Ele fez por ela. Meus irmãos, e nós devemos seguir o exemplo dela. Nós devemos entender por que Maria Madalena era assim e sermos como ela
porque o Senhor Jesus não fez menos por nós. O Senhor Jesus foi à cruz por nós. Ó, como nós devemos olhar para Maria Madalena e seguir o seu exemplo. Mas nós vamos agora aos fatos que dizem respeito à primeira aparição do Senhor Jesus, justamente a Maria Madalena. Mas primeiro vamos contextualizar, vamos entender o que aconteceu antes. Vamos nos lembrar, meus irmãos, porque é importante contextualizar. Hoje as pessoas não gostam de ler contextos, introduções, as pessoas não gostam, as pessoas querem ir direto ao ponto. Mas, meus irmãos, se nós não contextualizamos o assunto, ele não se torna lógico e compreensível à nossa mente. É por isso que precisa contextualizar. Você precisa entender estas coisas dentro do seu contexto. E qual é o contexto, meus irmãos? Em primeiro lugar, o que nós vamos estudar hoje, dos versos 11 a 18, do capítulo 20 de João, aconteceram depois que Maria Madalena foi junto com as demais mulheres ao túmulo no domingo pela manhã. E, como nós já estudamos, elas foram ao túmulo no domingo de manhã com um propósito específico. Como nos informa Marcos 16, verso 1, elas foram ao túmulo para ungir o corpo do Senhor Jesus. Veja, embora Maria Madalena fosse uma mulher fiel ao Senhor, uma mulher cristã, verdadeira, uma discípula de Cristo, essa mulher, ela não acreditava que Jesus fosse, de fato, ressuscitar. E isso é óbvio a nós só apenas relembrarmos esse fato. As mulheres, Maria Madalena e outras mulheres, estavam indo ao túmulo para ungir o corpo do Senhor Jesus. Portanto, é óbvio que elas não acreditavam que Jesus fosse ressuscitar. Mas quando elas chegam no túmulo, a porta do túmulo estava aberta, não é? Porque um anjo de Deus havia descido do céu, removido a pedra que fechava a porta do túmulo, e este mesmo anjo assentou-se sobre aquela pedra e anunciou a Maria Madalena e as demais mulheres que Jesus havia ressuscitado. Que a razão do túmulo estar aberto era que o Senhor Jesus havia ressuscitado. Então, isso que eu estou dizendo aos irmãos está em Mateus capítulo 28, versos 1 a 6. O anjo disse para elas, com todas as letras, ele não está aqui, ele ressuscitou. Mas então o mesmo anjo as convida para entrar no túmulo. Elas entram no túmulo e elas puderam então visualmente verificar que estava tudo em ordem. Que o lençol de linho com o qual o corpo do Senhor Jesus foi sepultado estava lá. O lenço que eles colocavam sobre a cabeça do morto estava lá. Estava tudo em ordem dentro do túmulo. Faltava apenas uma coisa: o corpo. E então, ao ver que o corpo não estava no túmulo, essas mulheres ficam perplexas e elas correm e vão ao encontro dos apóstolos para comunicá-los que o corpo havia sumido. Não é? E esse primeiro contato, essa primeira vez que elas falam para os apóstolos sobre as coisas que aconteceram no túmulo, os apóstolos se mostram absolutamente incrédulos. Eles também não acreditam nas coisas que eles ouviram. Não é? Porém, nós devemos nos lembrar que estas mulheres, Maria Madalena e as outras mulheres que a acompanharam, eram mulheres dignas de toda a confiança dos apóstolos. Eles conviveram juntos, eles sabiam quem eram estas mulheres. Mas então, como nós falamos aqui no último final de semana, não é, que está aqui no capítulo 20 de João, conforme nós lemos ao início, os apóstolos Pedro e João correm ao túmulo. Eles correm ao sepulcro. E eles correm porque eles ficaram aflitos com a notícia. O corpo sumiu. Não é? Eles vão, e a Bíblia nos diz que eles entram no túmulo, avaliam as provas que haviam ficado no túmulo, ou seja, o túmulo estava em ordem,
A porta do túmulo estava aberta, mas os lençóis de linho caríssimos estavam lá. O lenço estava perfeitamente dobrado e colocado num outro lugar. A única coisa que faltava era o corpo. Ou seja, havia um túmulo, havia a mortalha, que era o tecido em que o corpo era sepultado, havia o lenço, tudo estava lá, só não tinha o corpo. E diante destas provas, né, o João capítulo 20, verso 8, nos informa que pelo menos um dos apóstolos, diante destas provas deixadas dentro do túmulo, ele entrou, ele viu e ele creu. Portanto, quem foi o primeiro ser humano a crer na ressurreição do Senhor Jesus? Foi o apóstolo João. O apóstolo João, ele creu na ressurreição do Senhor Jesus sem precisar ver o Senhor Jesus vivo. Ele creu em virtude das provas deixadas no túmulo. Tá certo? E o que aconteceu depois? A Bíblia não diz que Pedro creu, mas a Bíblia diz que João creu, e eles então voltam para casa. Mas e Maria Madalena, o que acontece com ela? Aí no verso 11, nós somos informados que Maria Madalena, porém, ficou em pé chorando diante do sepulcro, e enquanto chorava, baixou-se para olhar para dentro. Ou seja, agora Maria Madalena vai segunda vez para o túmulo. E o que ela vai fazer ali no túmulo? Ela vai chorar ali. Ela vai ao túmulo para chorar. Apesar de todas as provas da ressurreição que ela havia recebido, ela ainda não crê. Ela ouviu da boca de anjos que o Senhor Jesus ressuscitou, mas ela não crê. Não é? Tudo o que aconteceu ali, mas agora ela permanece sozinha, lá junto do túmulo, e ela está chorando por dois motivos. O primeiro é porque o amado mestre havia morrido. E também porque o corpo dele havia sumido e ninguém sabia do corpo dele. Não é? E então, ela permanece ali chorando, pensando, refletindo, procurando encontrar uma resposta para o que havia acontecido. E a Bíblia nos informa o que é que ela pensava. O que passava pela mente de Maria Madalena ali? Se você pegar o capítulo 20, no final do verso 2, é o que ela diz aos apóstolos. Lá na reunião dos apóstolos, antes de Pedro e João saírem, ela diz assim: tiraram do sepulcro o Senhor, não sabemos onde o colocaram. Ou seja, alguém tirou o corpo do túmulo e nós não sabemos onde o puseram. Ou seja, para o coração de Maria Madalena, essa era a única resposta possível. O corpo foi roubado. Para o coração de Maria Madalena, não era possível, não era plausível que Jesus tivera de fato ressuscitado dos mortos. Mas então para e pensa aqui, um instante. Maria Madalena foi liberta pelo Senhor Jesus do poder de 7 demônios. Ela acreditava que o Senhor Jesus era mais poderoso que os demônios. Você entende? Há pessoas que creem que o Senhor Jesus é poderoso para curar, e Ele é poderoso para curar. Mas o que Maria Madalena e a maioria das pessoas não crê? Não crê que Jesus é mais poderoso do que a morte. Esse é o problema do coração humano. O problema é o coração humano crer, ter absoluta certeza e confiança que aquele bendito Senhor que baixou daquela cruz é mais forte do que a morte. Ele é mais poderoso do que a morte. Mas para o coração de Maria Madalena isso era algo absurdo e impossível de acontecer. Não é? E essas coisas estão escritas, meus irmãos, para que nós venhamos a refletir quão difícil é para o coração humano crer em ressurreição de mortos. Nós olhamos para uma história de 2000 anos atrás. Nós sabemos o desfecho da história.
Mas pense no mundo de hoje, por exemplo. Se alguém que você conhece, você o viu morto, viu o sepultamento dele, e alguém chegar para você agora e dizer, sabe aquela pessoa que você viu morta lá? Sim, vi. Então, ele está vivo. Como o seu coração ia receber essa notícia? Do mesmo modo como o seu coração recebe essa notícia, Maria Madalena recebeu essa notícia lá. Você entende como é difícil para o coração humano? Mas então nós notamos aqui no verso 11 uma interessante atitude de Maria Madalena. É dito no final do verso 11 que Maria Madalena chorava e ela se abaixa para olhar para dentro. Por que ela agiu assim? Não é? Por que essa reação de Maria Madalena? Porque ela olha de novo para dentro do túmulo. Na mente dela o corpo sumiu, mas ela então se abaixa e olha para fazer exatamente isso. Ela pensando, será que eu olhei direito? Será que realmente o corpo não está lá? E ela então se abaixa e olha. Não é? Ela, na verdade, ela olha de novo para dar certeza ao coração dela de que o túmulo verdadeiramente estava vazio. E o que ela vê? Ela vê ainda mais provas da ressurreição. Veja o que nos mostra o verso 12. O que ela vê dentro do túmulo? E viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Ela vê 2 anjos vestidos de branco. Não é? Esse branco é normalmente quando seres celestiais se apresentam, eles se manifestam desta forma. Não é? Mas é interessante você notar aqui que os 2 anjos, eles estavam sentados dentro do túmulo. Mas aonde? Estavam sentados onde estivera o corpo do Senhor Jesus. Mas anjos ficam cansados? Será que anjos se cansam? Será que era simplesmente uma questão de cansaço, como nós muitas vezes nos sentamos que estamos cansados? Será que era esse realmente o objetivo destes anjos, se assentarem sobre o local onde esteve o corpo do Senhor Jesus? Meus irmãos, obviamente que não, porque seres espirituais não se cansam como nós. Não é? Isso nós sabemos. Mas então, por que eles estavam assentados no exato lugar onde esteve o corpo do Senhor? Meus irmãos, o objetivo dos anjos estarem assentados ali, Maria Madalena ver isso, é para que nós e ela tivéssemos certeza de que ela estava no lugar certo. Pois a Bíblia nos informa que eles estavam sentados onde estivera o corpo do Senhor Jesus, o corpo morto do Senhor Jesus. Mas o gesto dos anjos assentados no interior do túmulo vazio é para nos lembrar, meus irmãos, dos 3 fatos mais importantes do Evangelho. Eu vou te explicar isso. O Evangelho pode ser resumido em 3 fatos. Eu venho dizendo isso há meses. Não é? O Evangelho pode ser resumido da seguinte forma: Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras e foi sepultado e ressuscitou segundo as Escrituras. 1 Coríntios capítulo 15, versos 3 e 4. Então entenda. Os anjos estavam aonde? Dentro do quê? De um túmulo. Quem precisa ser colocado dentro de um túmulo? Alguém que esteve morto. Quem foi colocado dentro de um túmulo está o quê? Sepultado. Sepultado. Morto e sepultado. Mas cadê o corpo? Por que o corpo não estava lá? Porque ele ressuscitou segundo as Escrituras. Por isso os anjos estão assentados no lugar onde o corpo do Senhor estava depositado e que estivera ali durante 3 dias. O corpo não estava ali porque o Senhor Jesus ressuscitou. E por que os anjos sentam ali para nos falar sobre isso?
Meus irmãos, porque é sobre esta verdade que o seu e o meu coração precisam descansar. Anjos não ficam cansados. Quem ficam cansados são os homens, aflitos e angustiados. Porém, os nossos corações, nossas almas, a nossa fé precisa repousar sobre esta verdade. O cordeiro esteve morto, foi sepultado, mas o túmulo está vazio, porque ele ressuscitou. Por isso que os anjos estavam assentados exatamente ali. Mas, meus irmãos, Maria Madalena ainda não entende o gesto dos anjos de estarem assentados sobre o local onde o corpo do Senhor esteve. E por isso, mais uma vez, pela bondade e misericórdia de Deus, ela ouve os anjos falar com ela. Veja o que os anjos dizem a ela, verso 13. E eles lhe perguntaram, os anjos, e eles lhe perguntaram, mulher, por que choras? E ela responde, porque levaram meu Senhor e não sei onde o puseram. Veja que os anjos fazem uma pergunta, mulher, por que choras? Por que os anjos fazem a pergunta à mulher? Para que Maria Madalena pudesse revelar a causa da sua aflição. Por que ela estava aflita ali fora, chorando fora do túmulo? Porque levaram o corpo do Senhor e ela não sabe onde estava. Você entende? Você entende que, apesar de todas as provas da ressurreição, apesar de a Bíblia estar nos falando vez após vez que Jesus ressuscitou, Maria Madalena, uma serva de Deus, uma mulher que foi liberta pelo poder, por Jesus, do poder dos demônios, ela demorou para crer. Meus irmãos, isso para nos ensinar que crer em ressurreição de mortos não é coisa fácil. Porém, a nossa alma depende disso. Nós precisamos entender isso, é por isso que a Bíblia nos fala tanto sobre isso. O que acontece com Maria Madalena? Porque essa incansável serva de Cristo, ela não acreditava, porque ela se recusava a acreditar que isso seja possível, pelas razões que eu acabei de expor aqui a vocês. 3 dias antes ela viu o Senhor ser sepultado. Então o coração dela se recusava a acreditar que Jesus estava vivo. Mas então nos é mostrado que Maria percebe uma nova presença no jardim. Presta atenção, verso 14. Ao dizer isso, ela se virou para trás e ela viu Jesus em pé, mas não o reconheceu. Veja, Maria, enquanto responde aos anjos, levaram ao Senhor e não sei onde puseram, ela percebe que atrás dela há uma presença. Surge mais alguém. E é evidente que isso aconteceu num jardim. Porque o Evangelho de Mateus nos informa que o sepulcro onde o Senhor Jesus foi sepultado era num jardim. Ok? Então é evidente que tudo isso aconteceu dentro de um jardim por razões muito importantes. Né? Mas ela se virou e viu Jesus em pé. Ou seja, ela viu Jesus vivo, ressurreto. Aquele que esteve morto estava de pé, vivo. Mas o que a Bíblia nos diz é que ela não o reconheceu. Meus irmãos, o que a Bíblia está dizendo para nós? Ela está dizendo que Maria viu Jesus, mas ela não o viu deitado e sim de pé, mas ela não o reconheceu. E por que não? Meus irmãos, porque o coração humano, o seu coração, se você fosse exposto a uma situação semelhante, o seu coração também relutaria em acreditar no que os seus olhos estão vendo. Você entende? Nós estamos falando de coisas muito profundas, muito importantes, onde nós não podemos errar. Coisas das quais o nosso coração reluta em acreditar. Maria Madalena viu o Senhor,
mas ela relutava em acreditar que era ele mesmo. Do mesmo modo que ela relutou em acreditar nas outras provas. Ela relutou em acreditar na pregação de anjos. Ela ouviu pelo menos da boca de 3 anjos diferentes. Ele ressuscitou, ele ressuscitou, ele ressuscitou. Mas ela não acreditava. Ela relutava em crer nas provas. O sepulcro vazio, o lençol de linho, o lenço, os anjos, todas estas coisas fizeram com que Maria Madalena relutasse em crer na ressurreição. E tudo isso para nos ensinar algo importantíssimo sobre nós mesmos. Veja o poder que a incredulidade do coração tem. Nós podemos dizer uma coisa: a incredulidade cega, deixa as pessoas cegas. A incredulidade, ela faz com que as pessoas não vejam as provas. Faz com que as pessoas não escutem a verdade. A incredulidade, ela cega os olhos e tapa os ouvidos. Mas, assim como com Maria Madalena, o Senhor Jesus é paciente com todos nós. O Senhor Jesus é muito misericordioso com Maria Madalena e conosco também. Ele sabe que é difícil para nós crer que mortos ressuscitam. Entenda uma coisa, escuta, por favor. O Senhor Jesus sabe que é difícil para nós crermos, que não há nenhuma vergonha você dizer, é difícil crer nisso. Não é vergonhoso, porque servos eminentes da Bíblia tiveram dificuldade com isso. E se uma mulher, como Maria Madalena, se recusava em acreditar que aquele que morreu estava vivo, é porque esse é um problema que os seres humanos enfrentam. E por quê? Isso precisa ser explicado. Por que o nosso coração reluta tanto em crer nisso? Por uma simples razão. Quantas pessoas você já viu mortas e sepultadas? Várias. Quantas delas você já viu vivas depois disso? Nenhuma. Você entende? Aqui reside a questão. Aqui reside o problema. Essa é a dificuldade do coração humano em aceitar a verdade suprema das Escrituras, que é: mortos ressuscitam. Mortos voltam à vida. E isso é tão real quanto a morte. Mas veja como o Senhor Jesus aflora a fé no coração de Maria Madalena. Veja como Deus Deus realiza a sua obra no coração humano. Veja como uma pessoa que até aqui relutou tanto em crer que Jesus estava vivo. Veja como o Senhor Jesus vence todas as oposições, todas as dúvidas e obstáculos do coração de Maria Madalena. Veja, Jesus faz uma pergunta a ela. Então, Jesus lhe perguntou, verso 15, mulher, por que choras? A quem procuras? Veja que a pergunta do Senhor foi exatamente igual à pergunta dos anjos, com um pequeno adicional. Mulher, por que choras? A quem procuras? Isso o Senhor Jesus adicionou. Por que da pergunta, meus irmãos? Exatamente pela razão de que Maria Madalena conhecia Jesus, claro. Maria Madalena também conhecia qual era a voz do Senhor Jesus. Ela conhecia a voz do Senhor Jesus. E em terceiro lugar, Maria Madalena conhecia também as marcas da cruz. Maria Madalena viu as marcas da cruz. Ela viu as mãos do Senhor perfuradas, os pés, o lugar onde o Senhor Jesus foi transpassado pela lança, como nós já estudamos aqui recentemente. Você quer uma prova que o corpo, que o Senhor que apareceu a Maria Madalena ali no jardim tinha essas marcas? Que o corpo do Senhor Jesus que vai voltar sobre as nuvens do céu tem as marcas dos cravos
e as marcas da lança aqui do lado. Você quer uma prova disso? Vai comigo aí, por favor, em João 20 mesmo, verso 27. Vamos direto ao ponto. Naquela passagem sobre a incredulidade de Tomé, vê que Tomé teve também dificuldade. Aqui o Senhor Jesus diz a Tomé, depois disse a Tomé, coloca aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. E estende a tua mão e coloca no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Tomé então respondeu, Senhor meu e Deus meu. Veja só que para os discípulos lá depois, quando o Senhor Jesus apareceu a eles, quais foram as provas de que Jesus, que apareceu ali, era de fato o que morreu na cruz? As marcas, os ferimentos nas mãos e no lado. Maria Madalena estava vendo isso. Não é? Só que o que aconteceu? Ela não reconheceu o Senhor. Quem ela pensou que fosse? Ela pensou que fosse o jardineiro. Está aí no verso 15. Pensando ela que fosse o jardineiro, respondeu, Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, eu o levarei. Ou seja, é evidente que a razão de ela pensar que foi um jardineiro era porque eles estavam num jardim. Mas note que mesmo ela vendo o Senhor, presta atenção, mesmo ela vendo o Senhor, ela continua sustentando a mesma tese. Qual a tese? Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste e eu o levarei. Ou seja, por mais incrível que possa parecer, Maria Madalena não consegue vencer a própria incredulidade do coração. Ela continua sustentando a tese do roubo do corpo. Alguém levou o corpo. Ela se recusa a crer na ressurreição. Apesar de agora ela estar vendo e ouvindo o próprio Senhor Jesus em pé diante dela. Então, para um instante, escuta o que eu vou dizer para você agora. Salvação se dá pela fé e pela fé somente. Não é? Foi um dos gritos da reforma. Salvação é pela fé. Não existe outro meio de salvação. Salvação é somente pela fé. Então presta atenção no que você vai escutar. Observe que crer não é uma coisa tão simples como talvez você pense que é. Fé não é crer de todo o coração que Jesus ressuscitou dos mortos, não é uma coisa tão simples quanto a maioria das pessoas pensa que é. Você quer uma prova? Olha para Maria Madalena. Irmãos, ela ouviu anjos, ela viu o sepulcro, ela viu o próprio Senhor diante dela, de pé, ela ouviu a voz do próprio Cristo. Mesmo assim, ela ainda não crê. Você viu o Senhor? Você esteve no túmulo dele? Você já viu algum anjo? Algum anjo já disse para você que Jesus ressuscitou? Então entenda uma coisa. Entenda algo que é da mais alta importância para mim e para você. Fé não é talvez algo que você pensa que é. Fé não é uma coisa tão simples quanto a maioria das pessoas pensa que é. As pessoas pensam que existem vários tipos de fé. Só que isso não existe na Bíblia. Na Bíblia só existe uma fé. E é essa fé bíblica que salva. Hoje as pessoas pensam assim, a minha fé é essa aqui. Como se existissem vários tipos de fé. Porém, isso não existe na Bíblia, irmãos. O que existe na Bíblia é um tipo de fé apenas. E para que você a tenha, é preciso que seu coração... É preciso vencer todos os obstáculos do seu coração para que você, de fato, creia. Essa passagem de Maria Madalena é para nos mostrar que o problema dela não era só dela. O problema dela é o problema
nosso. É o problema de todos os seres humanos. A dificuldade que ela teve ali, que os apóstolos tiveram, é a dificuldade de todos os seres humanos. Mas você está realmente consciente de que nós estamos falando de algo muito sério? Não é? Pois o próprio apóstolo Paulo diz em Romanos 10, 9, que se com a tua boca confessares o Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Você se lembra dessa passagem? Nunca se esqueça dela. Salvação, fé, é crer de todo o coração, com todo o coração, que Jesus ressuscitou dos mortos e por isso faz parte desta realidade onde nós estamos inseridos, que mortos voltam à vida. Qual é então a solução para o problema de Maria Madalena, para o nosso problema? Qual é a solução? Por favor, me acompanhe no verso 16, entendendo a seriedade do que você vai ouvir. Então Jesus lhe disse, Maria, e virando-se, ela lhe disse na língua dos hebreus, Rabone, que significa mestre. Meus irmãos, note como o nosso bendito Senhor ressurreto, ele não a chama de mulher agora. Lembra que antes ele chamou ela de mulher? Observe que também nosso bendito Senhor, que ressurgiu dentre os mortos, não chama ela de Maria Madalena. Como é que ele a chama? Maria. Por que o Senhor Jesus a chama assim? Meus irmãos, porque chamar esta mulher de Maria era um modo íntimo com a qual o Senhor Jesus se referia a ela. O Senhor Jesus estava falando com ela em termos de coisas que somente ela e o Senhor conheciam. Você está me entendendo? E o que aconteceu? Porque quando o Senhor Jesus a chamou de Maria, o que aconteceu? Houve um efeito imediato em Maria Madalena. O efeito imediato está aí no verso 16. É dito que ela virando-se, ou seja, agora ela se volta completamente para o Senhor e ela responde ao chamado do Senhor Jesus também de modo íntimo. Ela o chama de Rabone. Rabone significa meu mestre. Ou seja, ela também se dirige ao Senhor Jesus de modo íntimo. Irmãos, entendam uma coisa aqui, que o Evangelho está nos mostrando. Que fé e salvação, elas procedem de uma intimidade entre o Salvador e o seu discípulo. Entre o mestre e seu discípulo. Intimidade, irmão. Intimidade. Eu conheço o presidente da República. Eu sei quem ele é, sei muita coisa sobre ele. Eu sei quem ele é, só que ele não me conhece. Eu conheço ele. Meus irmãos, há muita gente que o relacionamento que eles têm com Cristo é assim. Sabe que Jesus é o Filho de Deus, sabe muita coisa, mas não tem um relacionamento íntimo com ele. E salvação, meu querido e minha querida irmã, em relacionamento íntimo com o Senhor. Por isso, Jesus a chama de modo íntimo e ela responde de modo íntimo. Não é? E é importante destacar isso, porque Rabone era o modo como ela se referia ao Senhor. Rabone significa meu mestre e é uma expressão usada do discípulo para com seu mestre. Quando um discípulo chamava seu mestre de Rabone, isso expressava que aquele discípulo tinha intimidade com seu mestre. Mostrava que aquele discípulo era submisso ao seu mestre. Mostrava que este discípulo era obediente ao seu mestre. E se você crê de verdade mesmo que Jesus ressuscitou dos mortos, você deve viver uma vida de intimidade com ele, uma vida de submissão a ele e uma vida de obediência a Cristo. Agora, meus irmãos, depois que o Senhor a chama pelo nome de modo tão íntimo, agora ela crê.
que Jesus está vivo. Ou seja, o coração dela agora crê, meu Rabone está vivo. Meu irmão, e pela mensagem que o Evangelho nos comunica aqui, todo aquele que crê pode também dizer isso. O meu Rabone está vivo. O Senhor ressuscitou dos mortos. Ele morreu por meus pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado como último degrau da sua humilhação. Mas ele ressuscitou, conforme nos afirmam as Escrituras. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Nosso Rabone está vivo. Verso 17. Você realmente tem intimidade com Cristo? Você realmente é um discípulo de Cristo? Você é uma discípula de Cristo? Então olha o que o mestre diz aos seus discípulos no verso 17. E Jesus disse-lhe ainda, não me segure, ou o verbo grego aqui é não me toque, pois ainda não voltei para meu Pai, mas vai e anuncia a meus irmãos e dize-lhes que estou voltando para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Não me segure, ou não me toque. Imagine aqui a alegria de Maria Madalena. Ela estava ali há horas, chorando, porque haviam levado o corpo do Senhor. Agora ela vê que o seu Rabone está vivo. O que você acha que ela queria fazer? Ela queria abraçá-lo, ela queria tocá-lo, ela queria... E o Senhor diz, não me toque, não encoste em mim. Por que não? Meus irmãos, exatamente porque você vai observar nas pregações futuras sobre ressurreição que houveram discípulos que, para crer, precisaram tocar nele. Maria Madalena não. Ela creu pela palavra de Cristo. Você entende que há vários modos de se crer? Apóstolo João, ele creu porque ele viu as provas do túmulo. Maria Madalena creu porque o Senhor Jesus falou com ela de modo íntimo. Os outros discípulos só creem depois que eles colocam as mãos nos furos dos pregos e colocam a mão no lado perfurado do Senhor. Não é? Mas imagine a alegria dela. Não é? E agora sim ela crê que o Senhor é mais poderoso que os demônios e também é mais poderoso que a morte. Meus irmãos, por isso que o livro de Apocalipse diz, o próprio Senhor Jesus falando, eu que estive morto e agora estou vivo, e tenho as chaves da morte e do Hades. Ele é Senhor, ele é mais poderoso do que a morte. Mas por que o Senhor ordenou que ela não tocasse nele? Porque a fé na ressurreição já havia florescido no coração dela. Ela já creu, ela já chamou Jesus de mestre, ela já reconheceu, ela não precisava de mais provas. Você não precisa de mais provas. Os apóstolos sim precisariam de mais provas. Mas então o Senhor Jesus diz a ela que ainda haviam coisas que ele precisava cumprir aqui na terra antes de retornar para o seu Pai. Não é? Ele dá uma ordem a ela. A primeira é não me segures ou não me toques, pois ainda não voltei para meu Pai. Então, ele dá uma missão a Maria Madalena, que é uma missão dada também a todos aqueles que creem que Jesus está vivo. Qual é a missão? No verso 17, parte final. Mas vai a meus irmãos e dize-lhes que estou voltando para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Veja como o Senhor Jesus se refere aos seus discípulos. Jesus dá uma ordem a Maria Madalena. Ela agora é enviada a transmitir a mensagem que ela tanto demorou para crer. Agora ela é enviada para transmitir aos discípulos incrédulos a mensagem da ressurreição. Meu irmão, todo aquele que crê é um enviado de Cristo para pregar ao mundo sobre a mensagem da ressurreição. É falar sobre estas coisas que incomodam os homens. É por isso que a igreja sempre foi perseguida e massacrada.
Simplesmente porque nós anunciamos a ressurreição dos mortos. Vai a meus irmãos. Meus irmãos, e nessa mensagem, nessa ordem do Senhor Jesus, está a compaixão de Cristo por seus discípulos. Ele não diz assim, Maria Madalena, vai falar com aqueles covardes que me abandonaram lá. Não, vai falar com aqueles lá que me abandonaram e recusaram a crer que eu havia ressuscitado. Não, ele não diz isso. Ele manda Maria Madalena falar a seus irmãos. E qual era a mensagem que ela deveria levar? Diz-lhes que estou voltando para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Veja aqui, quanta misericórdia, irmãos, quanta graça do Senhor. Apesar de toda a covardia, apesar de todos os pecados, de Pedro ter negado que conhecia o Senhor, de todas as falhas que eles cometeram, apesar deles não acreditarem na mensagem da ressurreição quando foi pregada a eles, apesar de tudo isso, o Senhor Jesus está mostrando que a misericórdia de Deus os acompanhava. Que Deus não deixou de ser o Deus deles. Você entende? Aqui está um ponto importante. Essa mensagem ela é importante para os discípulos que a ouviram originalmente, mas também para nós. Porque nós somos muito mais fracos, muito mais covardes, muito mais falhos do que eles. Ou, por acaso, algum de nós ousaria dizer que é melhor que Tiago, que João ou que Pedro? Eu acredito que ninguém ousaria se levantar e dizer, não, eu sou melhor do que eles. Nós precisamos entender que essa mensagem e de dizer a meus irmãos, não é que eu estou voltando para o meu Pai, vosso Pai, meu Deus e vosso Deus, é uma mensagem que nos informa que Deus sabe quem nós somos. Deus sabe que nós somos fracos, Deus sabe que o nosso coração é difícil de crer. Mas mesmo depois de todas as falhas, meus irmãos, de todos os fracassos e tropeços, Deus continuou sendo o Deus deles. E nós não devemos duvidar destas palavras e sim crer que Deus continua sendo o Deus de pessoas fracas e débeis como eu e como você. Deus continua sendo o nosso Deus. Porque Cristo é o nosso Salvador, o nosso Senhor. E bendito seja o nome do Senhor por isso. Você já imaginou? Se Deus exigisse perfeição de nós, onde estaríamos uma hora dessa? Nós somos fracos, temos altos e baixos. Só que Deus continua sendo o nosso Deus. Louvado seja Deus. Então essa é uma reconfortante mensagem que procedeu dos lábios do nosso Salvador ressurreto, que esteve morto, mas que ressuscitou naquele dia. Então nós vemos no verso 18 a pronta obediência de Maria Madalena. Jesus não estava dando uma recomendação. Jesus estava dando a ela uma ordem. Jesus é mestre e Senhor, e nós somos seus discípulos, e o que ele ordena, nós fazemos. Por isso ele dá uma ordem a Maria, e observe o modo como Maria executa a ordem dada pelo Senhor. E Maria foi anunciar aos discípulos, viu o Senhor, e relatou as coisas que ele lhe dissera. Meus irmãos, veja como Maria Madalena é sempre um exemplo. Sempre um exemplo. Ela tinha consciência de que anunciar a tarefa da ressurreição não era coisa fácil. Não é coisa fácil. É a tarefa mais difícil do mundo. Anunciar a homens ressurreição de mortos. É a tarefa mais difícil. Mas ela foi. Meus irmãos, e lembrando que ela já tinha ido naquele dia uma vez. E como foi que os apóstolos receberam a mensagem dela? Com completa incredulidade. Mas agora ela, como serva de Cristo, diante da sua ordem, ela sai imediatamente, mesmo ciente do modo como a mensagem dela seria recebida.
Ela sabia como eles iriam receber a mensagem, meus irmãos. E a mensagem que ela leva aos discípulos é simples e direta. Qual é a mensagem? A mensagem é: não foi um anjo que me falou que ele ressuscitou. Não foi alguém que me disse isso. Vi o Senhor. Ele apareceu para mim. Eu vi ele de pé vivo. Eu vi o Senhor. Ele não está no túmulo porque ele ressuscitou. João encerra aqui, sem nos mostrar qual foi a reação dos discípulos à pregação de Maria Madalena naquele dia. Mas, meus irmãos, nós precisamos entender qual foi a reação deles. Vá de novo, por favor, em Marcos. Marcos 16:11 nos informa como foi que os apóstolos receberam a segunda pregação dela. Maria Madalena foi anunciar aos discípulos, viu o Senhor e relatou as coisas que ele dissera. Eu vi o Senhor e ela relatou tudo o que o Senhor Jesus disse para ela. Marcos 16:11 nos informa como foi que os discípulos reagiram. Vejamos, por favor, vamos ler Marcos 16:11. Está escrito: quando souberam que ele estava vivo e que fora visto por ela, não creram. Meus irmãos, isso está escrito por uma razão muito importante, muito importante. A mensagem que a igreja de Cristo na terra tem de fato a proclamar ao mundo é essa. Mortos voltam à vida. A morte parece invencível. Ela parece como uma prisão impossível dos homens saírem. A morte parece invencível, mas ela não é. Ela já foi vencida. Sabe como? É dito assim que Deus ressuscitou o Senhor Jesus, quebrando as algemas da morte, porque não era possível que ele fosse retido por ela. Sabe quem é mais forte do que a morte? Deus. Ao ressoar da última trombeta, meus irmãos, as algemas de todos aqueles que estão presos pela morte serão quebradas, e eles todos juntos, e se nós estivermos em nossos túmulos também, todos juntos nos levantaremos, porque Deus, Ele é poderoso. Não é a morte que tem a palavra final, é Deus. Deus deu vida eterna. Deus soprou no homem na criação o fôlego de vida. Deus deu aos seres humanos aquilo que havia dentro de Deus. Eternidade. E é essa eternidade. Esse é o propósito de Deus. E além de nós nos lembrarmos disso, que as algemas da morte foram quebradas quando Cristo ressuscitou e que serão quebradas de todos os mortos quando Cristo voltar. Nós devemos nos lembrar também o que diz 1 Coríntios 15:21. Que tão real quanto a morte é a ressurreição dos mortos. 1 Coríntios 15:21 diz assim: porque assim como a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Meu irmão, entenda isso. Ainda que seja difícil ao seu coração, peça ajuda ao Senhor, peça que Deus te ajude, porque tão real quanto a morte é a ressurreição dos mortos. Que como o apóstolo Paulo nos ensina em 1 Coríntios 15, este corpo que ora temos aqui, ele é uma semente que precisa ser lançada na terra para depois germinar. Entenda que este sempre foi o plano de Deus e que esta é a realidade. E que tudo que for fora disso, todo tipo de pensamento, filosofia, ideias, conceitos, teorias que apresentam a morte como o fim da existência humana, não passam de absurdo e loucura.
porque a verdade é aquilo que a Bíblia nos diz. Assim como a morte entrou por um homem, a morte entrou por meio de um homem no mundo? Sim, por meio de Adão. Também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Como num jardim entrou a morte, num jardim vem também a ressurreição de todos os mortos. Meus irmãos, tão real quanto a morte é a ressurreição dos mortos. E é isso que é difícil do coração humano crer e aceitar. Porém, eu encerro dizendo o seguinte: precisamos todos nós entender que ninguém é cristão de verdade sem crer de todo o coração que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, apareceu a Maria Madalena naquele jardim, na manhã daquele domingo. Assim como a Bíblia nos diz, assim aconteceu. Isso é a fé verdadeira. Ninguém é cristão sem crer nisso. E do mesmo modo, meus irmãos, como Cristo ressuscitou, as Escrituras também nos afirmam que no fim, quando Jesus Cristo voltar, ressoada a trombeta de Deus, todos os mortos também ressuscitarão. Pois como foi o próprio Senhor Jesus que disse isso. Ele diz em João capítulo 5, versos 28 e 29 assim: numa hora, todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, os que tiverem feito o mal para a ressurreição da condenação. Meu irmão, nunca inveje um ímpio. Nunca inveje as pessoas deste mundo. Pelo contrário, tenha compaixão deles e pregue a eles que mortos ressuscitam. Tendo em mente que eles vão reagir como os apóstolos reagiram. Eles não vão crer. Mas quem sabe Deus lhes concede graça. Como concedeu graça a Maria Madalena, como concedeu graça a nós. Para que eles venham crer de todo o coração. Porque a Bíblia nos diz que se tu com tua boca confessares o Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Quem pode crer em ressurreição de mortos, irmãos? Só quem recebe a graça de Deus. Somente. Feche os seus olhos. Eu não sei como é o seu coração. Daqueles que estão aqui, somente Deus conhece os corações dos irmãos que nos assistem, os corações daqueles que assistirão essa pregação no futuro. Somente Deus conhece. Eu não os conheço, porém eu sei de uma coisa: você precisa crer de todo o coração que Deus ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos. Ó Pai, Deus Todo-Poderoso, que criou todo este imenso universo, toda esta incontável vida que existe neste mundo. Senhor, tudo Tu criaste com Teu poder, com Tua sabedoria e para a Tua glória. Bem sabemos, Senhor, que Tens um plano eterno para com esta criação, para com a humanidade que habita o mundo agora e com todos os que já habitaram. Bem sabemos, Senhor, que de alguma forma todos trarão glórias ao Teu nome. Há aqueles que não creram, porque serão condenados na ressurreição. Mas aqueles que creram trarão glórias a Ti, Senhor, pois será manifestada a Tua graça, pois ninguém merece ser salvo. Senhor, salvação é algo tão supremo, tão bendito, e que nós certamente passaríamos a nossa vida envolvidos com tolices e coisas fúteis, se o Senhor não tivesse estendido a Tua graça sobre nós. Louvado seja o Teu nome. Louvado seja Deus por esta palavra. Louvado seja o Senhor por nos ensinar estas coisas. Louvado seja o Senhor por nos mostrar que pessoas crentes tão iminentes, tão fiéis ao Senhor, como Maria Madalena e outros, tiveram dificuldades para crer. Senhor, assim acontece conosco também. Porém, sabemos que assim como o Senhor insistiu com eles e os ajudou, o Senhor há de nos ajudar também.
Abençoa, Senhor, os presentes. Abençoa aqueles que nos assistem pela internet. Meu Deus, para que todos sejam crentes, que confessem o Senhor Jesus com seus lábios e creiam de todo o coração que o Senhor, nosso Deus, o ressuscitou dos mortos. Para a glória do teu nome, Senhor. Graças te rendemos por este culto e por tua palavra, no nome do Senhor Jesus. Amém.